Hoje no Cartório Contemporâneo. Previdência social e inexigibilidade do salário e educação para notários e registradores foi tema de um workshop na Concarte 2022. Vamos saber mais? O segundo dia de Concarte teve um painel sobre tabelionato de notas e protestos da era digital. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Abrindo o segundo dia de Concarte 2022, o workshop Previdência Social e Inexigibilidade do Salário e Educação para Notários e Registradores contou com a presença do presidente da Finorsk e tabelião de protestos no Rio de Janeiro, Reinaldo Bussieri, o advogado Otton Acioli Rodrigues da Costa Neto e o advogado de Notários e Registradores do Paraná, Vicente de Paula Santos. Neste momento, este cerimonial passa a palavra ao senhor presidente da mesa, Reinaldo Bussieri, para a mediação dos trabalhos. Bem, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aí no último dia. Queria agradecer a presença de todos, dos nossos palestrantes, que vão engrandecer aqui o nosso dia com palestras de interesses nossos, do meio jurídico, na área previdenciária, na área do direito tributário, e que irá, com certeza, eles irão nos engrandecer o nosso conhecimento em assuntos que, por incrível que pareça, são de nosso interesse e nos beneficiam, que é uma coisa difícil. Eu vou apresentar os doutores. Dr. Vicente de Paula Santos, ele é advogado especialista em Direito Administrativo, Direito Previdenciário, membro do Instituto dos Advogados do Paraná e advogado dos colegas notários e registradores do Paraná. O doutor Otton, ele é advogado, graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em Direito Empresarial, pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos de Curitiba, especialista em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais de São Paulo e sócio do escritório Baceto, Grarri, Madureira e Acioli, Sociedade de Advogados. Também é integrante da Comissão Cultural da Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB Paraná. Primeiramente, irá nos brindar. Vocês resolveram, começa com você? Então tá. Dr. Otton vai nos esclarecer com relação à não obrigatoriedade da nossa contribuição com o salário e educação na nossa folha de pagamento e com possibilidade de restituição dos últimos 5 anos que foram cobrados da nossa folha de uma verba que nós não temos o porquê nem obrigação legal de contribuirmos com a Receita. Por favor, estou aqui aprendendo também. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao doutor Rogério Portugal Bacelar, que eu acho que não teve um imprevisto, né? não pôde participar aqui. Doutora Jaqueline, que está aqui, doutora Fernanda, que fizeram o convite a mim. E vou falar um pouquinho sobre a questão do salário e educação, da contribuição que é feita ao FNDE. O nosso escritório já atende os produtores rurais há algum tempo e há uns 2 anos eu comecei a estudar esse assunto com relação a outras categorias profissionais. E me formei com a doutora Mônica Macedo, que é presidente da Noreg Paraná, e conversei com a Mônica, eu falei assim, doutora Mônica, existe uma situação aqui, que é com relação aos produtores rurais,
que empregam na pessoa física através da matrícula SEI, e essa situação se enquadra também aos notários e registradores, né? Então, vamos tentar construir um caminho aqui para tentar beneficiar a categoria. Fizemos a ação da doutora Mônica, ela hoje já está com decisão definitiva no TRF4, provavelmente vai subir, né? Já tem um caminho de admissibilidade para o STJ, e é um tema que eu aí comecei a procurar outras ações e não achei. Tinha uma ação que eu acho que já foi até o STJ, mas muito antiga, no mandado de segurança, foi denegada a segurança, e na fundamentação o STJ definiu que os notários e registradores são equiparados à empresa e, por conta disso, deveriam ser contribuintes do salário-educação. E, a partir daí, nós começamos a estudar essa situação e esse paralelo entre a atividade cartorial e a atividade empresarial, né? Então, eu fiz um breve slide, até ontem estava fiquei no hotel à noite e preparei um slide só para que a gente pudesse ter um balizamento aqui, eu não esquecia nada, né? Então, eu vou passando aqui e vou conversando com vocês sobre cada tema. Então, rapidamente, sobre a natureza jurídica do salário-educação. O salário-educação foi instituído em 1964. E é interessante porque ele, na época, o objetivo do salário-educação foi promover a educação básica dos filhos dos funcionários de empresas rurais. Então, essas empresas rurais tinham a obrigação de manter uma escola e proporcionar estudo para os filhos desses funcionários que trabalhavam nessas empresas rurais. E justamente pela dificuldade de acesso à educação para quem morava na área rural, a gente está falando de 1964, hoje já é difícil, imagine naquela época, né? E, com o tempo, essa obrigação se transformou, existia uma opção entre manter uma escola na sede da empresa ou fazer uma contribuição pecuniária para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que também foi criado naquela época. E, com o passar do tempo, eu acho que a Receita Federal visualizou o tamanho da arrecadação que teria, criou-se a obrigatoriedade de recolhimento do salário-educação, dessa contribuição, para todas as empresas urbanas ou rurais, numa alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento. É uma arrecadação vultosa para o fundo, né? Então, o fundo até, inclusive, teve problemas de escândalo, né? Porque a gestão é uma gestão de um valor muito grande mesmo. Bom, hoje, essa contribuição ela está regulada pelo artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, que ela mencionou, de uma forma genérica, o que é a contribuição, que a contribuição é uma fonte adicional da educação básica no Brasil, devida por empresas na forma da lei. Ponto. A Constituição definiu assim o salário-educação. E depois vieram as leis que regulamentaram esse dispositivo constitucional. Então, temos a Lei 9424, de 96, a Lei 9766, de 98, que fala que entende-se por empresa, para fins de contribuição ao FNDE, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica. E o Decreto 6003, de 2006, reforçou
esse dispositivo do artigo 9766, que também diz que entende-se por empresa qualquer firma individual ou sociedade que assuma um risco de atividade econômica. Bom, por aí a gente já consegue visualizar que quem emprega na pessoa física, por intermédio da matrícula SEI, não deveria ser contribuinte do salário educação. É uma interpretação lógica. Mas, eu vou até passar aqui para o outro. Os produtores rurais foi a categoria que questionou já há muito tempo essa cobrança, promoveu várias ações, e cada produtor rural promovendo as suas ações. Isso chegou ao STJ, e o STJ editou um tema, que foi o tema 362, que tem o seguinte texto: a contribuição para o salário educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o artigo 15 da Lei 9424, de 96, o Decreto 3142/99 e o Decreto 6003, de 2006. Então, com relação à categoria dos produtores rurais, houve já esse entendimento. Mas, quando houve o julgamento, também as decisões subsequentes, elas entendiam que o produtor rural não poderia ter nenhum CNPJ vinculado ao seu CPF, porque existia ali indícios de que poderia haver planejamento fiscal abusivo, quando se usa concomitantemente a pessoa física e a pessoa jurídica para minimizar a carga tributária da sua atividade. Então, os produtores rurais, eles só são beneficiários dessa exclusão se eles não tiverem uma atividade também no seu CNPJ. E quando se decidiu isso pelo STJ, ele usou um termo que foi: o produtor rural desprovido de CNPJ não é contribuinte do salário educação. Então, todos aqueles que tinham CNPJ tinham a obrigação de fazer a contribuição, e nós até estamos questionando isso, porque ser sócio de uma empresa não quer dizer que você tem essa vinculação automática a uma outra atividade, né? Então, assim, é uma diversidade de receita, né? Então, o produtor rural, ele tem lá a sua atividade na pessoa natural e pode ser sócio de alguma outra empresa, e elas não se comunicam em faturamento, em atividade e em contratação de funcionários. Bom, passado isso, nós começamos a adentrar na classificação da atividade notarial e de registro. Né? Ela é regulada pelo artigo 236 da Constituição Federal. Óbvio que estou falando aqui algo que todos vocês já sabem muito melhor do que eu, inclusive. E a Lei 8935 de 94, no seu artigo 21, ela dispõe sobre a responsabilidade pessoal dos notários e registradores no gerenciamento das suas respectivas serventias, né? Não existe nenhuma vinculação com o CNPJ daquela serventia. Todo o gerenciamento é feito na pessoa natural dos notários e tabeliães, e eles são responsáveis por qualquer ato que aconteça naquela respectiva serventia. Então, o que esses notários e registradores precisam fazer? Fazer a inscrição na matrícula SEI, que é um cadastro específico do INSS. A matrícula SEI seria o CNPJ do CPF, né? Então, aquelas pessoas que não têm empresa, não precisam constituir empresa, elas podem se inscrever na matrícula SEI, porque a matrícula SEI que baliza a Receita Federal, a Previdência Social, para identificar que aquela pessoa é empregadora, e aí ali ela vai ter toda a sua responsabilidade
que está definida na Lei Geral de Previdência Social. Então, a matrícula C ela tem esse condão de dar essa regulação para quem emprega na pessoa física. Basicamente, ela tem essa finalidade. E o enquadramento da atividade notarial e de registro dentro da Previdência Social, que é o FPAS. O FPAS é o Fundo da Previdência e Assistência Social. Eu até estou adentrando a área do Dr. Vicente, mas eu acho que estou certo nesse caminho aqui. Então, o código que define a atividade é o Código 590. E existe dentro dessa classificação da Receita Federal, cada atividade ela vai ter alíquotas definidas de acordo com a sua atividade e que vão ser destinadas ao que nós chamamos de os terceiros da Previdência Social, né? Então, por exemplo, o empregador doméstico, ele é obrigado a ter a inscrição na matrícula SEI, mas ele não contribui para nenhuma dessas entidades terceiras da Previdência, porque a atividade do empregador doméstico não é uma atividade empresarial, econômica, né? Então, só as atividades econômicas estão ali elencadas. Então, cada atividade vai ter a contribuição para alguma entidade terceira da Previdência Social. E a atividade notarial e de registro só contribui para o salário educação, porque ela não está ligada a nenhuma outra entidade terceira, né? O produtor rural, por exemplo, ele contribui para o INCRA, para o Senar, com 0,2%, além dos 2,5% do salário educação. Daniel de Boa Vista questiona: tem como cancelar um protesto de título judicial? Não, existem duas formas de retirar o protesto, sendo ela ou a quitação do credor ou ordem judicial, que é quando o devedor efetua o pagamento em juízo. Veja alguns trechos. Começamos a fazer esse questionamento e a União Federal, a Procuradoria, ela tem como defesa para que os notários e registradores continuem sendo contribuintes do salário educação, uma decisão com relação a um questionamento sobre o pagamento do ISS por parte dos notários e registradores. Essa DIN, a DIN 3089, ela tinha como objeto a tentativa de se estipular o ISS fixo, porque a atividade notarial era uma atividade sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, como são outras categorias de profissionais liberais, né? Os advogados, por exemplo, pagam o ISS fixo, não sobre o faturamento. E com base nessa decisão, porque essa decisão equiparou a atividade notarial e de registro à atividade empresarial. Com base nessa decisão, a Procuradoria traz essa equiparação da atividade à atividade empresarial. E nós tivemos também temos acompanhado algumas decisões em primeira instância, principalmente, em que os juízes denegam a segurança, entendendo que a atividade notarial e de registro é uma atividade empresarial e, por ser uma atividade empresarial, por equiparação, os notários e registradores seriam obrigados ao recolhimento do salário educação. E aí nós começamos a trazer vários paralelos para essa discussão. A primeira delas, que para nós é essencial, é de que forma a Receita Federal encara o profissional que é o tabelião e o registrador. Toda a tributação é feita na pessoa física desses profissionais, né? O imposto de renda é na pessoa física. Então, como esse mesmo ente arrecadador pode, em um momento,
enquadrá-lo como pessoa física para recolhimento do imposto de renda e como pessoa jurídica ou como empresa para recolhimento de um outro tributo, né? Quer dizer, é algo sem sentido. Mas é a argumentação que a Procuradoria da Receita da Fazenda Nacional utiliza, e alguns juízes têm entendido que, embora tenha essa dicotomia, né, esse tratamento diferenciado, são tributos diferentes, em cada um existe um enquadramento. Nós defendemos muito também que a lei que regulamentou o salário-educação, ela definiu o sujeito passivo como sendo uma firma individual ou uma sociedade empresária. Ora, se você não é uma firma individual e nem uma sociedade empresária, ainda que possa ser equiparado, não existe lei para se criar esse tributo, né? Então, o artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele é muito claro ao dizer que somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos. E não existe lei que permita a cobrança do salário-educação para equiparados a empresas. Ou você é uma firma individual, ou você é uma sociedade empresária, né? Então, a nossa defesa tem sido muito nessa linha, e nós agora estamos tendo, ontem até, eu acho que o doutor Gustavo, na exposição dele, falou do não é? Talvez e sim, né? Então, nós recebemos muitos não no começo dessa discussão, depois veio um talvez, e agora nós tivemos um sim do TRF4. Bom, além disso, nós temos um caminho também que nós buscamos argumentar por uma reflexão sobre o tema, que é o fato de que a grande maioria das serventias, pelo seu faturamento, poderiam estar enquadradas no Simples Nacional. E os optantes do Simples não são contribuintes do salário-educação, porque estão excluídas as contribuições sociais, né? Existe uma alíquota única e essas contribuições sociais não fazem parte das obrigações das empresas que optam pelo Simples. Então, qual é a nossa outra argumentação? Ok, podem nos equiparar à empresa. Em que regime de tributação eu estou? Porque se eu sou equiparado à empresa, eu preciso estar em algum regime de tributação, diferente da tributação da pessoa física, não é? E se nós formos para essa linha da possibilidade de se enquadrar como optante do Simples, também os notários e registradores não estariam sujeitos ao pagamento do salário-educação, né? Então, essa é uma argumentação por via transversa, mas que também nos dá força nesse questionamento. E nós estamos agora acompanhando, eu não sei se algum de vocês já tem conhecimento de ações ajuizadas com relação a esse assunto, né? Nós fizemos uma pesquisa grande e as ações que nós temos conhecimento são todas dentro do TRF4, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não vimos, tem algumas pouquíssimas decisões em outros tribunais. Então, o TRF4 já está bem adiantado com relação a esse assunto, né? Então, existem muitas demandas já dentro do TRF4, e até por solicitação da União, foi instaurado um incidente que começou com o IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, que se transformou no IAC, que é um incidente de assunção de competência,
E houve o julgamento recentemente, faz, eu acho que 2 meses, eu tenho conversado muito com a doutora Aparecida sobre esse assunto, e até encaminhei a decisão, né? E essa decisão do TRF4, que, para conhecimento de vocês, houve uma decisão do Pleno, do TRF4, e por unanimidade foi decidido pela não incidência do salário de educação para os notários e registradores, que a ementa, eu acho que está aí também para vocês, né? Então, ficou assim ementado. A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário educação prevista no parágrafo 5º do artigo 202 da Constituição e instituída pelo artigo 15 da Lei 9424 de 96. Bom, essa é a decisão que vinculou todas as ações que estavam em tramitação no TRF4, e nós acreditamos muito que essa tese, quando subir, vai subir com muita força para o STJ, né? Nós vamos ter uma batalha grande no STJ. Existe o entendimento do TRF1, né? Que nós conversamos também, e não sei porquê, teve a decisão de foi uma ação que foi julgada no TRF1, e a imprensa lá, o portal do TRF1, parece aquelas coisas de matéria direcionada, né? Teve uma decisão que estava lá na sua manchete que os notários e registradores são contribuintes do salário de educação por serem equiparados à empresa, e porque teve lá um julgamento, e até acho que não era nem um desembargador, era um juiz convocado, que também, não sei se foi entrevistado para a confecção dessa matéria, mas também disse que no STJ já estava pacificado o tema. São informações inverídicas, né? Até irresponsáveis, porque não houve nem apuração decente do caminho jurisprudencial desse assunto, né? Então, assim, para finalizar, eu acho que eu já passei bastante aqui, né? Peço desculpas, mas só para finalizar, nós temos uma preocupação muito grande com o caminho desse tema no STJ, né? Eu acho que é importante nós caminharmos juntos. Nós estamos trabalhando em ações coletivas para que a gente possa ter o posicionamento dos diversos tribunais com relação a esse assunto, mas principalmente no STJ a gente vai ter a decisão definitiva sobre isso. Imagino até que num período curto de tempo o STJ também já cria um entendimento que vai balizar as decisões inferiores, né? Então, agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Espero ter trazido notícias boas para a categoria, porque isso desonera a folha de pagamento dos notários registradores em 2,5%, que não é um valor desprezível, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Otton. A palestra foi esclarecedora, trouxe sim um alento para nós que estamos acostumados a fazer parte do pior dos mundos, sempre é o nosso. Inclusive, com relação a essa questão da pessoa física, pessoa jurídica, recolhe o imposto de renda, que é a taxação maior como pessoa física, o ISS também na alíquota maior como pessoa jurídica, e não se equipara a nada que seja vantajoso para nós, e sim prejudicial, como os advogados conseguiram, que se assemelham muito a nós. O que for maior, vocês têm que pagar. Sempre é o maior. Mas eu tenho rapidamente, desculpa, doutor, mas essa questão da pessoa física, pessoa jurídica, isso me causa uma estranheza pelo seguinte: a única possibilidade de integrar a nossa profissão, nos termos do parágrafo 3º do artigo 236, é através de concurso público.
pessoa jurídica não faz concurso público. Então, esse enquadramento, quer dizer, essa argumentação, eu não sei se já foi usada, se outros pensam também, mas isso eu acho que cai como uma guilhotina na argumentação da pessoa jurídica. Só para esclarecer também, esse é o nosso entendimento, mas a tentativa é de fazer uma equiparação à atividade notarial e de registro, né? Aquela serventia, ela deveria ser equiparada a uma empresa, porque ela está ali fazendo circulação, né? Considera-se empresário aquele que circula, né? Faz a circulação de bens ou serviços, né? Com a finalidade lucrativa. Então, esse entendimento, independente de o responsável ser uma pessoa física, é esse entendimento que baliza a defesa da União Federal. Pois é, o advogado é a mesma coisa. Ali nós estamos prestando por delegação, na pessoa física, responsabilidade pessoal, uma atividade de cunho público, né? Um serviço público. Então, é absolutamente diferente, mas que é muito da pessoa física. O segundo dia de CONCART teve um painel sobre tabelionato de notas e protestos da era digital e ocorreu com a mediação do presidente da Anoreg RN e tabelião de notas e protestos do Rio Grande do Norte, Airene José Amaral de Paiva, e com a participação das autoridades, presidente do CNB Paraná, Daniel Drissen Júnior, tabelião de notas de Belo Horizonte, Maurício Leonardo, e o gestor de tecnologia da informação do IEPTB, Luiz Paulo Souto. Então, quero agora, vamos mudar de eixo aqui dos notários para o protesto, né, Luiz? Passar aqui para o Luiz, para ele, eu não sei se ele trouxe slides aí também para apresentar, né? Que o protesto também deu o pontapé inicial bem antes, na digitação e na digitalização, né, da atividade do protesto. Então, com a palavra, Luiz Paulo. Obrigado. Bom dia a todos. Agradecer o convite da CNR e falar um pouquinho do protesto e da Semprot em si, que já é uma realidade há um pouco mais tempo na atividade. O protesto, a parte de entrada dos documentos, dos títulos a protesto, já estava eletronizada desde 2008, 2009, por conta das CRAs, por conta dos convênios FEBRABAN, das instituições financeiras. E, a partir de 2018, nós já tínhamos a nossa base de dados centralizada, que era a antiga CNP, que era uma base de dados de adesão facultativa, não obrigatória. A partir de 2018, com a Lei 13.775, a Semprot se tornou uma central provida por lei, então com uma obrigatoriedade de adesão de todos os tabelionatos do país, e ela se tornou o balcão eletrônico do cartório. Ela passa a ofertar todos os serviços do balcão do cartório numa plataforma eletrônica. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara para todos é que a plataforma não resolve tudo. O ato continua sendo praticado pelos cartórios. Então, ninguém vai na Netshoes comprar um tênis e quer esperar 10 dias para receber o tênis. Ele quer receber o tênis no dia seguinte, no máximo uma semana. Então, é extremamente importante que todos os atos, todos os pedidos gerados por meio da Semprot sejam realizados imediatamente. Tem muitos cartórios que aguardam 10, 15 dias para começar a realizar o ato eletrônico. E isso acaba descredenciando a plataforma, porque o cliente do outro lado, a partir do momento que ele faz uso de uma plataforma eletrônica, ele espera agilidade. E não só a questão de deslocamento, de não ter que se deslocar até o cartório, etc. Ele quer aquilo para ontem. Então, o cartório também precisa assimilar essa nova realidade
para que passe a dar prioridade a esses atos eletrônicos de maneira mais assertiva, de maneira mais rápida. Então, a Semprot em si, como ambiente de negócio, ela acabou agregando novas tecnologias. Implementamos, acho que mês passado, a questão do gateway de pagamento. Hoje, antigamente, a Semprot só ofertava como meio de pagamento o boleto bancário. Depois da publicação do provimento do CNJ, passou a ofertar também como meio de pagamento, além do boleto bancário, o Pix e o cartão de crédito. E eu não sei se o cartão de crédito parcelado já está integrado, mas, se não me engano, também está, em até 12 vezes, se não me engano. Com isso, novos atores surgiram no cenário do protesto. O protesto era muito focado nos bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, enfim. Com o advento da Semprot, outros atores passaram a participar desse mecanismo dos protestos. As fintechs, os bancos digitais, as registradoras, como a CERC. Então, diversos outros entes empresariais passaram a enxergar no protesto uma forma eficiente de recuperação de crédito. O protesto deixou de ter aquela cara de papel e entrou efetivamente para o mundo digital. Outra coisa que foi muito importante nessa jornada foram as legislações. Tanto a Lei 13.775, que instituiu a Semprot, pelo seu artigo 8º, como também os provimentos do CNJ, tanto o provimento 86 como o provimento 87, que foi quem regulamentou o funcionamento da Semprot em si, foram de extrema importância para a central, porque a partir dela foi possível automatizar o instrumento de protesto, que era algo que ainda era em papel, e ele passou a ser totalmente eletrônico. Foi possível também realizar a parte da anuência e o cancelamento eletrônico, porque até então, por meio da CRA, o apontamento do título a protesto era muito fácil. Era eletrônico, por indicação, rápido, só que o cancelamento e a anuência continuava sendo manual. E era sempre uma reclamação do mercado. Para protestar é muito fácil, mas para tirar do protesto é um parto, porque eu preciso fazer todo o trâmite na documentação física. Então, a anuência eletrônica com o cancelamento eletrônico foi extremamente importante nessa caminhada. Aqui um pouco dos provimentos do CNJ. Outro provimento extremamente importante que está sendo desenvolvido nesse momento pela Central, que é o provimento 72, que vai instituir a Central de Renegociação de Dívidas. O provimento 72 ele é dividido em duas partes: conciliação e mediação, que é feita diretamente no cartório, e a parte da Central, que é as medidas de incentivo à quitação e renegociação dos débitos. Semprot, hoje à tarde nós vamos ter uma reunião do CNJ para homologar a Central de Renegociação, que vai disponibilizar também a possibilidade, da mesma maneira que o usuário consegue hoje criar uma anuência eletrônica na Semprot e posteriormente o seu cancelamento eletrônico, o credor, por meio do certificado digital, ele vai poder criar suas propostas de renegociação de dívidas para aqueles títulos já protestados. Isso vai fomentar o maior número de cancelamentos, maior número de anuências e uma recuperação de crédito ainda maior. Hoje o protesto, em termos de régua de recuperação de crédito, bate na casa de 70%, sem o cancelamento, só no trido. Se nós considerarmos o trido, o protesto bate sem o trido, considerando o cancelamento, o protesto bate em um ano aproximadamente 85% de recuperação de dívida. Então, hoje é a ferramenta de recuperação de dívida mais eficiente do mercado. Só depende de nós mesmos, tabeliães, darmos prioridade para esses serviços eletrônicos, efetuarmos os serviços que estão na central para que a coisa cresça exponencialmente. Porque um usuário online insatisfeito é diferente de um usuário de balcão insatisfeito. Porque o usuário de balcão insatisfeito, ele vai acabar voltando porque ele tem que ir lá no cartório de qualquer jeito. O usuário online não. Ele vai procurar outros meios. Seja birôs de crédito, seja soluções privadas no mercado, mas ele não vai mais usar aquela solução porque não atende às expectativas dele. Se vende a ideia de uma solução online
instantânea e não se pratica isso na prática. Luane de Fortaleza pergunta: como é o protesto de sentença em cartório? O protesto de sentença em cartório é feito através de uma certidão de crédito judicial que o juiz emite e, através dela, se dá entrada no cartório de protesto. Veja o trecho do Luiz Paulo Souto. Então, os serviços da SEMPROT hoje se resumem ao pedido de títulos de protesto, envio de títulos a protesto, que hoje, por mês, são gerados aproximadamente 1,5 milhão de títulos a protesto por meio dos eletrônicos, seja SEMPROT, seja CRA. O convênio FEBRABAN, que capitaneia todas as instituições financeiras para o envio de títulos por indicação. A consulta gratuita de protesto, eu não estou enxergando, mas acho que é isso. A consulta gratuita de protesto, que possibilita a qualquer usuário realizar uma pesquisa de qualquer documento, seja ele CPF ou CNPJ, e aferir a existência de um protesto ou não em todos os cartórios do Brasil. Ferramenta extremamente importante. A consulta do instrumento de protesto, a partir do momento que o instrumento de protesto passou a ser eletrônico, requer que ele tenha meios de verificação da sua autenticidade. Então, todos os documentos eletrônicos emitidos por vocês é gerada uma chave de autenticação e é por meio do site da SEMPROT que esse documento é validado a sua autenticidade. A anuência e o cancelamento eletrônico, que nós já destacamos. Os pedidos de certidão, esses são os mais críticos, além do cancelamento. O cancelamento até que os cartórios realizam de maneira bem rápida, mas a certidão é um parto. A certidão, 90% dos usuários que solicitam a certidão, eles querem a certidão somente para saber de quem é o credor da dívida, para poder negociar essa dívida, pagar a dívida e cancelar o protesto. Se o cartório demora 10, 15 dias para emitir uma certidão eletrônica, o próprio devedor se desinteressa em pagar a dívida. Muitos casos também são para concursos públicos, no quais o usuário precisa dessa certidão de imediato para ingressar. E o cartório, demorando para emitir a certidão, também atrapalha o usuário, gerando reclamações, gerando pós-atendimento. E é um ato extremamente simples, porque a certidão hoje já é eletrônica também. Então, é só uma questão do cartório executá-la. E, por último, a Central de Renegociação de Dívidas, que deve estar entrando em vigor na SEMPROT em breve. Outra evolução que provavelmente vai ser homologada hoje pelo CNJ mais tarde é a questão da integração do login com o eGov. Hoje, na SEMPROT, nós temos serviços que requerem o login por meio do certificado digital emitido por ICP Brasil e outros serviços com login simples, usuário e senha. Então, a consulta pública não precisa de login algum. Pedido de certidão, pedido de cancelamento, login simples. Envio de títulos a protesto, pedidos de anuência, login com o certificado digital ICP Brasil. Homologando o eGov, também vai ser possível o usuário passar a realizar os pedidos de protesto e as anuências eletrônicas por meio do seu eGov, que é bem mais simplificado ao certificado digital ICP Brasil. Então, aqui é o ecossistema que envolve toda a SEMPROT. Nós temos no ponto da cadeia, lá em cima, os usuários do sistema, que são entes da administração públicas, entidades privadas, usuários particulares. Abaixo, nós temos todo o ecossistema da SEMPROT com os seus serviços. Um primeiro serviço ali, que seria o Marketplace, que é um outro ponto que a SEMPROT está se integrando. A rede bancária está passando a conectar na SEMPROT para ela oferecer como serviço de cobrança o serviço da SEMPROT. Porque hoje, os bancos, para enviar os títulos a protesto, eles cobram a cobrança dos seus usuários.
Então, o correntista lá paga 10, 12 reais para ter a sua carteira de cobrança junto ao Itaú, Bradesco, enfim, etc. Só que eles só recebem na entrada e fazem todo o fluxo. Com o advento da Semprot, abriu-se a possibilidade da anuência eletrônica, no qual o usuário consegue diretamente no site da Semprot anuir aquele título, o credor, no caso, anuir aquele título que ele apresentou via instituição financeira. As instituições financeiras viram nisso uma oportunidade de agregar serviço ao seu serviço atual de cobrança. Porque hoje, quando um correntista utiliza o serviço de cobrança do banco, o serviço de cobrança ofertado vai só até o protesto. O protesto foi realizado, o banco sai da jogada, a ponta acabou, se vira a passar bem. Inclusive, os dados nem constam mais na base de dados do banco depois de 60 dias. Título protestado após 60 dias, sai da cobrança do banco. É por esse motivo, inclusive, que título protestado indevidamente, que depois venha a ser pago, o cartório mandou a ocorrência de protestado errado, tem que ser por ofício. Porque o banco já excluiu da base de dados dele aquela cobrança. Ele não tem mais a referência do título para poder atrelar o pagamento e repassar o valor ao credor. Então, eles estão agora criando uma plataforma de integração com a Semprot para que a cobrança no banco seja completa. Então, o correntista não precisa mais sair para outros ambientes para conseguir, por exemplo, fazer um cancelamento eletrônico ou uma anuência eletrônica. Eles vão usar esse serviço de marketplace dentro do home bank do próprio banco para poder realizar o serviço. Isso vai fomentar ainda mais o cancelamento, ainda mais o protesto como uma ferramenta de recuperação de crédito e vai demandar dos cartórios ainda mais atenção a essas questões eletrônicas, executar os serviços com qualidade. É isso. Agradecer, viu, sua participação, Luiz. E eu acho que o protesto, a gente iniciou cedo isso aí, né? E como tem sido importante essa diminuição de tempo e esse avanço da interconexão com os bancos, com nossos credores. A gente que está na ponta, no tabelionato de protesto, a gente percebe como as pessoas gostam de ver rapidez na nossa atuação. E quando você falou aí na questão da anuência eletrônica, a gente sabe como era difícil, porque chegava alguns colegas nos protestos com anuências físicas e a maioria delas vinha com erro. Um erro do título, um erro no valor e, às vezes, um colega não tinha uma análise mais evoluída daquele tema, né? E voltava a pessoa já tinha pago a dívida, já estava querendo sair, tirar seu nome lá da negativação, né? Mas, às vezes, um pequeno erro, então, outros já estavam tudo correto, e um pequeno erro, e alguns colegas voltavam. Então, a anuência eletrônica realmente destrava isso, porque é um batimento eletrônico que a gente faz assim que recebe no cartório. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui, que se deslocou aqui para vir rapidinho a Fortaleza, né? E vou imediatamente agora passar para a gente ver se tem alguma consideração final aí de vocês, começando por Maurício, depois nosso Diego e você também, Paulo. Eu quero novamente agradecer a vocês e dizer que nós fizemos uma visão do passado e o presente do notariado, mas o futuro está encaminhado. Nós já estamos trabalhando na Sensec 5.0, com dados estruturados, já teremos uma central de averbação de procurações e de uniões estáveis. Então, nós estamos trabalhando para o futuro do notariado para atender os usuários. E quero, de novo, terminar agradecendo aos senhores. O Concart não existiria sem a presença dos senhores. É os senhores que fazem esse Concart o que é. Obrigado aos senhores.
quero agradecer novamente a presença de vocês, né? E fazer, como o Maurício me disse aqui agora, né? Que não existe a CONCART sem os notários e registradores, mas num dia tão especial como esse, a gente lembrar de 2 baluartes aqui da atividade notarial e também do protesto de título. Ontem eu estava vendo uma imagem, né, do nosso colega Léo Almada, no Rio de Janeiro, e que muito tem a ver com o nosso sentimento de luta, principalmente o tabelionato de protesto do Brasil. E eu tenho foto dele, quando eu entrei na atividade, numa atividade em Teresina, no Piauí, a gente numa mesa, tipo os meninos com ele conversando, e ele sempre foi aquela pessoa que, quem chegava cedo na classe notarial, principalmente no protesto de título, ele recebia, acolhia e ensinava. Então, fazer uma homenagem ao Léo Almada. E também o nosso colega Ficha, do Colégio Notarial, né, que foi assim, um grande incentivador e baluarte para chegar como está hoje o Colégio Notarial do Brasil. Nosso último encontro foi em Cartagena, eu e Beatriz, que é tabelião aqui no Ceará, a gente foi em Cartagena, né? E ele também com esse sentimento de agradecimento da classe. E um agradecimento especial ao nosso colega Rogério Portugal, que mais uma vez se dispôs a ir para a luta e ficar ao lado da gente na construção da classe notarial e registral no país, através da eleição da nossa nova diretoria da Noreg, e através dele parabenizar todos os colegas que estarão junto com ele na construção disso no Brasil. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, 19 horas, na TV Justiça. Até lá!